Boa tarde a todos. Meu nome é Flávia Paz, eu sou médica oncologista do Grupo Oncoclínicas e, em homenagem ao Dia das Mulheres, nós decidimos fazer um bate-papo muito especial com mulheres médicas, a doutora Márcia Mendonça, que é ginecologista do Grupo Oncoclínicas, a doutora Marília Felicíssimo, que é mastologista e cirurgiã geral do Grupo Oncoclínicas, e a doutora Renata Silúzio, que é coloproctologista também do Grupo Oncoclínicas. Hoje nós vamos falar e tirar dúvidas, esclarecer mitos e falar verdades sobre a saúde da mulher, principalmente. Eu queria convidar a doutora Márcia para começar falando um pouco sobre ginecologia, os principais tópicos, o que aparece mais de dúvida, o que aparece mais, as doenças mais comuns do consultório de ginecologia. Doutora Márcia, seja bem-vinda e a palavra agora é toda sua. Obrigada, Flávia. É um prazer estar aqui para conversar sobre um tema que é fundamental e na companhia de colegas tão ilustres. Eu acho que é o mês da mulher, é o mês da saúde, e saúde da mulher é fundamental, não é só por um ponto de vista de controle da saúde, mas a saúde da mulher mexe com toda a família, mexe com a economia. Se a saúde da mulher vai mal, a família não vai bem, a estrutura não é bacana. Talvez o que mexa demais com as mulheres seja a menstruação e tudo que vem em volta da menstruação, né? E agora, nesse período de pandemia, talvez as mulheres estejam sofrendo mais porque estão com acesso limitado ao médico. Então, os distúrbios menstruais, sejam eles do ponto de vista físico, das cólicas menstruais, lembrando que março também é o mês de conscientização da endometriose, que é uma doença que leva a cólicas intensas e dificuldade para engravidar, mas talvez o que as mulheres estejam falando mais e sofrendo mais são com as questões menstruais, que levam também a alterações não só físicas, da cólica, do inchaço, do mal-estar, da dor de cabeça, que compromete essa jornada dupla que ela está fazendo, né, com o home office, com o menino em casa, tendo que lidar com tudo isso, mais questões relacionadas à dor, questões relacionadas às alterações emocionais que cursam junto com os hormônios, né? Quer dizer, sensação às vezes de tristeza, de impotência, que é piorada por essa situação que a gente está vivendo, e questões relacionadas também ao planejamento de vida, que é o adiamento da gravidez, que veio também com essas mudanças, já vinha vindo com questões de planejamento, né, de carreira das mulheres tentando se colocar melhor no mercado de trabalho e adiando a maternidade, e isso veio com uma força muito maior. Né? Se eu tivesse que escolher alguma coisa para orientar as mulheres, eu orientaria em relação assim, ao controle da menstruação, a atenção aos sintomas, a busca de tratamentos, porque existem, as mulheres ficam sofrendo muito, isso é um problema sério, porque as mulheres aceitam muito a questão assim de ter dor é normal, é um dos problemas que adia muito o diagnóstico e tratamento adequado da endometriose. E a outra coisa é a percepção de que a fertilidade é limitada, que se a maternidade faz parte do planejamento dela, ela tem que pensar e se organizar para esse sentido. Exatamente. Acho que com a pandemia, o acesso, né, ao médico, como você falou, não está acontecendo, seja por medo, ou seja realmente por limitação. E as mulheres estão mais sofridas esse ano em casa, né, com aula online, com filho dentro de casa, com os afazeres todos domésticos. E realmente a dor, os distúrbios emocionais, os distúrbios menstruais ou do climatério nas mulheres mais velhas ficam todos para um segundo plano, né? O que eu acho assim, que tem que ter um pensamento organizado é o seguinte: primeiro, a gente não pode conformar com o sofrimento e com qualidade de vida ruim. É muito raro nós não podemos fazer absolutamente nada por aquela mulher. Sempre há um espaço para melhora, para um espaço para uma orientação adequada, para uma abordagem adequada. É possível se planejar e vir para a consulta com segurança.
né? Porque muitas vezes a gente não consegue resolver tudo online, é preciso examinar, é preciso avaliar. Olha, dor que não vai embora, sangramento, né, genital fora de hora que também não vai embora. Isso não pode ser deixado de lado. Fora que existem questões, né, relacionadas ao bem-estar geral, que aí as mulheres às vezes ficam tendo sensação de inchaço, dor de cabeça, mal-estar, que pode fazer parte do ciclo menstrual normal, mas que compromete em muita qualidade de vida dela. Então, ela vai perder o rendimento tanto físico quanto do ponto de vista psíquico, e isso às vezes é uma porta de entrada para outras situações patológicas. Então, ela precisa ter isso em mente. Quer dizer, eu posso vir para consulta, posso ser avaliada, posso melhorar minha qualidade de vida, tenho que prestar atenção que eu posso estar correndo algum tipo de risco se eu não olhar, né? Quer dizer, nós temos uma coloproctologista aqui, uma mastologista, para falar assim, da necessidade de exames preventivos, de avaliação, de colher o preventivo, de olhar tudo isso. Eu fico assim, pasma às vezes de ver como que existe assim, essa resiliência feminina, às vezes, que é tão intensa e tão profunda, atrapalha, porque é normal eu escutei hoje no consultório, quer dizer, a menina menstruou com 9 anos, hoje ela está com quase 35, ela sempre teve dor, isso sempre foi colocado para ela, é assim mesmo, na nossa família as mulheres sempre têm dor. Quer dizer, as próprias mulheres, né, que são a rede de proteção e de amparo, falam, olha, isso realmente é assim, minha filha, é da sua vida. Isso não pode ser dessa forma, porque isso pode ter doença para trás. Fora que você, imagina, todo mês, perdendo escola, perdendo dia de trabalho, e saiu um estudo agora muito interessante mostrando, assim, no caso das mulheres com endometriose, o tanto que isso modifica a vida da pessoa, porque a doença vem numa mulher jovem, que está construindo a sua vida profissional, construindo os relacionamentos, fazendo planejamento de maternidade. Aí vem uma doença que é benigna, mas é debilitante, que muda totalmente esse projeto de planejamento de vida dela. Então, é preciso colocar isso para as mulheres, conscientizá-las, colocá-las que assim, bacana, você é forte, é resistente, nós sabemos que as mulheres são assim, né? Mas é preciso buscar ajuda, é preciso buscar tratamento, é preciso ver que às vezes você precisa de modificar algumas coisas da sua vida, de colocar a alimentação saudável, de ter o tempo para a atividade física, de se planejar adequadamente, que obviamente se existe saúde, se existe qualidade de vida, esses outros objetivos eles ficam mais tangíveis e obviamente que a vida fica melhor, e quem não quer isso, não é mesmo? Exatamente. As mulheres têm que entender que, como pilar da família, a maioria delas são, elas têm que se cuidar, né? Em primeiro lugar, elas têm que estar bem para cuidar do outro. Então, é muito importante. E lembrando também que agora é um mês também mês de fevereiro foi um mês de conscientização quanto ao colo do útero, né? E que a prevenção deve ser feita anualmente nas mulheres acima de 25 anos, e a vacinação do HPV, que a gente conseguiu uma conquista enorme agora. A Sociedade Brasileira de Oncologia publicou que o Ministério da Saúde vai incluir as mulheres imunossuprimidas até 45 anos para receberem a vacina de graça. Então, isso é uma aquisição enorme, porque a gente sabe, né, Márcia, que o HPV é um vírus relacionado ao câncer de colo de útero. Exato, exato. E isso é uma questão assim, 2021 também é um ano para se tentar, a Sociedade de Ginecologia também está colocando, vamos erradicar o HPV. Então, se a gente conseguir vacinar essas meninas, né, a vacinação é segura, ela é eficaz, não é? Então, nós vamos reduzir um câncer que, infelizmente, chega e mata a mulher jovem, né? Ou deixa com sequelas para o resto da vida. E é um câncer absolutamente que pode ser evitável, né? Então, ter a orientação da vacinação, levar as meninas, né? A melhor idade antes de ter um contato possível com o vírus,
Então, você vai evitar isso, né? Não tem nenhum efeito colateral grande, né? Então, assim, não há um motivo para não levar, inclusive, os meninos, porque está no calendário do Ministério da Saúde. Então, assim, seria um ganho extraordinário aumentar a cobertura vaginal e vacinal, desculpa, e colocar, inclusive, essa questão das pacientes imunocomprometidas, que são outras pacientes, né, de risco. Então, isso é uma notícia fantástica. Exatamente. Então, lembrando que a vacina é gratuita pelo SUS, para as meninas entre 9 e 14 anos e para os meninos entre 11 e 14 anos. É uma responsabilidade dos pais, né? Se você quer que o seu filho seja um adulto saudável, que a sua filha não tenha um câncer de colo de útero no futuro, e é um futuro próximo, porque é uma doença que pode acontecer em mulheres jovens, antes até dos 40 anos. E pode trazer morbidade importante, atrapalha a qualidade de vida, mesmo se for diagnosticado em estadio precoce. Ninguém quer ter um câncer. E se é possível evitar, por que não? Não, isso aí é o HPV, quer dizer, essa vacinação é uma maneira eficaz, fica todo mundo querendo alguma forma de prevenir de maneira eficaz o câncer. Quando está disponível, gratuito, gente, no posto de saúde, quer dizer, as pessoas demoram para poder ir, ficam escutando crenças e outras coisas absolutamente inadequadas. Então, está com dúvida? Busca a informação correta, conversa com o médico da sua confiança, mas não deixe de forma nenhuma passar essa oportunidade, que é uma oportunidade de ouro de prevenção de um câncer que é potencialmente muito grave. Exatamente. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever as dúvidas no chat, que a gente vai depois discutindo essas questões, essas dúvidas que forem aparecendo. Fiquem à vontade. Márcia, mais alguma coisa que você acha que é muito comum no consultório ou alguma coisa importante de levar em consideração, né? Principalmente em relação ao adiamento, né? Dos diagnósticos em geral, não só de câncer, mas em geral, porque está todo mundo com medo, com razão, não é para ficar saindo desnecessariamente, mas qualquer sintoma tem que ser investigado, não pode ser banalizado, né? Exatamente. E as mulheres se conhecem muito bem, elas sabem quando existe alguma coisa errada. Então, assim, tá na dúvida, vai para a avaliação, quer dizer, toma as medidas necessárias, usa a máscara, higiene das mãos, né? Não fica em situação de aglomeração. As unidades, tanto as unidades básicas de saúde, os hospitais estão com toda essa preocupação, e existem situações que literalmente não podem esperar. Então, quer dizer, um sangramento, uma alteração, né, Renata, de hábito intestinal, um nódulo que surge na mama, né, uma secreção que sai na mama, um corrimento que está fora do habitual, uma dor que surgiu, uma mudança de hábito de intestino. Quer dizer, tudo isso são sinais de alerta. Exatamente. Tudo que saiu fora do padrão merece avaliação, principalmente para quem ficou o ano passado inteiro sem ir ao médico. Né? Quer dizer, existe uma preocupação que é relevante da pandemia, está certo, vamos preocupar, mas tem muitas outras doenças que estão aí livres, leves e soltas, e todo mundo com muito medo. Então, vamos pensar nisso, organiza e vai atrás. As mulheres têm que se cuidar. Exatamente. Márcia, muito obrigada. Eu vou convidar agora a doutora Marília para falar um pouquinho da mastologia, das patologias relacionadas à mama, do que as mulheres precisam saber, quando procurar, né, o mastologista, tem uma idade certa, ou mulheres jovens abaixo de 40 anos também têm indicações de ir ao mastologista e por qual motivo. Marília, seja muito bem-vinda. A palavra agora é com você. Obrigada, Flávia. Boa noite, as queridos colegas. Me sinto muito honrada e agradecida pelo convite e principalmente pelo fato de ser ainda, né, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, e mesmo sendo hoje dia 10, porque eu acredito que todos os dias são dias da mulher. Exatamente. E gostaria de fazer também uma pequena homenagem a alguns homens também, né, que são homens
visionários e que nos ajudam enquanto mulheres, como o nosso finado Dr. Mário Osvaldo, o nosso atual gestor, Dr. Bruno Ferrari, que são homens que incluem as mulheres em cargos, em posições de liderança, justamente por saber da importância da mulher como gestora também, como líder, e a importância da mulher nos cargos de posição, de gestão mesmo, porque a mulher tem também o seu papel e a sua importância na liderança, e isso que a doutora Márcia acabou de falar, né, que a mulher não pode aceitar a dor como sendo normal, e eu acho que a mulher do século XXI tem que entender isso, né, que a dor não é normal, que sofrer não faz parte da vida da mulher, né, e tem que tomar a sua postura de mulher, que é a mulher moderna, a mulher que muitas vezes é a mulher que sustenta a casa, é a mulher que assume a posição de liderança na família, é a mulher que hoje em dia está na liderança de muitas coisas. Então, não cabe a essa mulher sentir dor, aceitar um diagnóstico de que dor é normal, não, esse nódulo não é nada, não se preocupe, isso não é nada, que são muitas vezes frases ditas pelo próprio médico, e a pessoa vai embora sentindo-se insatisfeita, insegura, mas como é uma frase dita por um médico que tem ali o seu título, a sua posição, ela aceita aquele diagnóstico e muitas vezes se submete a um diagnóstico que ela mesma se sente ainda insegura, e muitas vezes esse diagnóstico é adiado, e isso é uma coisa que a gente vê todos os dias no consultório. Então, infelizmente, isso é uma coisa que eu falo com tristeza no coração, a gente como mulher ainda sofre, eu diria que uma certa negligência, não sei se por parte de homens, o diagnóstico de doenças masculinas são também negligenciadas e muitas vezes adiadas, não sei, mas talvez eu tenha até vontade de conversar isso com um urologista para saber. Mas no câncer de mama, é quase que elas insistem para ter seu diagnóstico feito. E uma das perguntas que a doutora Flávia, nossa coordenadora, me passou foi isso: se mulheres jovens precisam do mastologista. No nosso país, né, no Brasil, sim, porque infelizmente o nosso padrão de câncer de mama é diferente do que acontece na Europa, nos Estados Unidos. A gente tem um padrão de câncer de mama que aparece mais na mulher jovem. Então, o padrão de câncer de mama, seja ele por padrão genético, familiar, e por o que a gente ainda não sabe, né, 50% das doenças do câncer de mama, a gente ainda não sabe a natureza dele, que talvez tenha também alguma forma de influência genética que a gente ainda não sabe. Ele vai acontecer nas mulheres brasileiras antes dos 50 anos de idade, seja por padrão BRCA1, BRCA2, o P53, que são de padrão sabidamente genético. Outros vão ocorrer, vão ser diagnosticados antes dos 50, 60 anos de idade. Então, se a gente deixa de olhar para a mulher jovem com um olhar de suspeição para o câncer de mama, a gente vai estar deixando de fazer diagnóstico em grande parte das mulheres. Saiu um trabalho muito interessante num periódico científico que chama JAMA. Eles fizeram um segmento em mulheres desde 1935 até 2015, seguindo essas mulheres e vendo todo tipo de fator que poderia estar causando câncer
e notaram, principalmente, eles chamaram atenção para o câncer de mama, que houve um grande aumento na faixa etária entre 25 e 39 anos, que é uma faixa etária que normalmente está fora do padrão em que a gente faz o rastreamento do câncer de mama. E foram avaliar o porquê que será que estava acontecendo um aumento do câncer de mama nessa faixa etária. Aí foram ver que desde 1935 para cá, o que houve de diferença nessa faixa etária de mulheres? Primeiro, a menarca. Antes, as mulheres tinham a primeira menstruação na faixa de 15, 16 anos. Hoje, como a própria doutora Márcia já falou, as meninas menstruam com 9, 10 anos de idade. A menopausa, hoje se usa muito mais anticoncepcional, se inicia o anticoncepcional numa idade muito mais tenra, e muitas mulheres suspendem totalmente a menstruação, não usa mais menstruar. A menopausa, hoje grande parte das mulheres faz a reposição hormonal por longo período de tempo. As mulheres hoje bebem muito mais, às vezes até, do que os homens, né? A obesidade, né? O padrão da mulher brasileira mudou completamente, não só da mulher, do homem também, né? O perfil físico do brasileiro mudou, né? Basta a gente ver um filme antigo das pessoas filmadas na rua, os brasileiros eram magros. Hoje, 40% da população brasileira está com sobrepeso, tendendo para a obesidade. Além disso, o sedentarismo, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, doutora, por que está tendo tanto câncer? Né? O que está acontecendo? Então, a gente vai ver a vida da mulher mudou completamente, a alimentação mudou completamente, o fast food, né? Hoje a gente come uma alimentação completamente industrializada, a gente vive num mundo mais industrializado, então são vários os fatores que fazem para que hoje a gente tenha uma incidência do câncer de mama muito maior do que a gente tinha no século passado, né? Então, isso faz com que hoje, se a gente fosse para o mastologista atual, é quase que a gente tem que fazer um rastreamento individualizado, né? Se a gente quiser fazer uma mastologia de qualidade, a gente não pode ter um padrão, assim, nessa pessoa eu faço mamografia, porque nessa não vou fazer por causa da idade, nessa não vou fazer por causa disso. Então, a gente tem que olhar cada pessoa individualmente e ver o que ela tem de risco, o que ela tem de risco familiar, qual que é o histórico dela. Um fator importantíssimo, que às vezes é negligenciado, são as mulheres que sofreram radioterapia de tórax na infância, né? Por exemplo, tiveram um linfoma, alguma coisa, elas têm um risco aumentadíssimo, quase 10, 20 vezes, de ter o câncer na faixa adulta. E esse risco perdura até mais de 30 anos depois daquela idade. Por exemplo, se ela teve um linfoma na infância, teve seu tórax irradiado, até 30 anos depois ela ainda está com risco elevado para ter um câncer na mama. Então, isso tem que ser levado em consideração. O controle dessa mulher é diferente de um controle habitual, né? Então, assim, o mastologista, o ginecologista, ele não tem que prestar atenção na faixa etária. Ele tem que ouvir a queixa do paciente, ouvir o que aquela mulher está levando para ele de queixa, e não considerar assim, não, essa moça tem 20 anos, então ela não pode ter o câncer. Pode sim. E se ela tiver um tumor, ele tem que ser avaliado. Se o ginecologista ficar em dúvida, encaminhe para o mastologista. Porque a gente olha mama o dia inteiro há 30 anos. Então, a gente está qualificado para saber se aquele tumor é benigno, se ele é maligno, se ele merece uma biópsia, se ele é só para fazer controle clínico ou se ele merece ser operado ou não. Então, eu acho assim,
é aquela história, cada macaco no seu galho. Então, assim, ficou em dúvida, encaminhe, né? Eu acho que ninguém peca por encaminhar para quem estuda, para quem conhece, para quem só de olhar, palpar a mama já vai saber o que deve fazer, né? Marília, inclusive a gente teve uma pergunta aqui da audiência, a Sim. Raquel, aliás, a Rafaela perguntou sobre a prótese de silicone, se você acha que Sim. pode atrapalhar a detecção do câncer. Não, na realidade não, mas aí mais uma vez eu acho que quem tem prótese é assunto para mastologista, tá? Por quê? O que acontece quando a mulher inclui uma prótese? Principalmente se é uma mulher jovem que tem a mama, a famosa mama densa, né? Que vem sempre escrito nos laudos. A mama densa é uma mama que tem muita glândula e pouca gordura. Quando é inserida uma prótese, o que acontece? A prótese compacta mais a glândula mamária. Isso faz com que essa mama se torne mais difícil para avaliação, tá? Seja pelo método que for, ultrassom, seja mamografia, seja a ressonância. Então, essa mama torna-se uma mama de difícil avaliação. Isso não importa se a mama está colocada atrás do músculo ou atrás da glândula mamária. O que acontece que torna a mama de difícil avaliação é a compactação do parênquima mamário, da glândula mamária. Se ali surgir um nódulo, ou principalmente se for foco de microcalcificações, que são aqueles pontinhos de cálcio, né, que aparecem na glândula mamária, pelo fato da mama estar comprimida pela prótese, porque depois que coloca a prótese, a mama vira uma faixazinha, né? A mama que tinha ali, por exemplo, 5, 6 centímetros de espessura, vira uma faixazinha de 2 centímetros, né? Então, para a pessoa que não está habituada a ver a glândula mamária todos os dias, toda hora, o tempo inteiro, às vezes não vai enxergar, não vai ter a malícia, a maldade de julgar se um foco de microcalcificações é suspeito ou não. Aí você, mas o radiologista já deu o laudo, ele colocou lá categoria 3, categoria 2, categoria... Aí que mora o perigo. Não quero falar mal dos colegas, tá? Deus me livre e guarde, porque a gente trabalha com excelentes radiologistas, mas erro de laudo é todo dia, toda hora, infelizmente, tá? Então, o mastologista, ele é treinado para quê? A gente tem que olhar a mamografia e saber mais mamografia do que o melhor dos radiologistas, tá? Porque o radiologista, ele vê radiografia de tórax, de abdômen, ele vê todos os tipos de radiografia e lauda radiografia do corpo inteiro o dia inteiro. O mastologista vê o dia inteiro, há 30 anos, mamografia, ultrassom e ressonância de mama. Então, a gente tem que saber e entender, e além disso, a gente estuda patologia mamária exclusivamente, a gente opera, a gente vê os resultados da nossa cirurgia e compara o que a gente viu antes com o resultado das nossas cirurgias. Então, a gente tem um feedback que muitas vezes o radiologista não tem. Então, a gente tem obrigação... E às vezes também não é só fazer um exame, né? Às vezes não, sempre que você fizer um exame, ele foi solicitado por um motivo específico pelo médico, e esse médico ele tem que fazer uma análise daquele resultado, né? Não é só ler um laudo, é muito mais do que isso, né? Então, realmente, isso acontece muito. Às vezes o paciente faz os exames e não volta mais porque leu que está tudo normal, né? Então, isso realmente, o médico é que sabe interpretar, né? Isso de fazer o exame, olhar o laudo e não voltar é um perigo, porque o que acontece? Às vezes a gente vê câncer de mama fazendo aniversário no laudo.
Exato. sabe? Porque a pessoa não levou, não apresentou para o médico, sabe? Então, assim, não Exatamente. pode, tem que levar, né? Nem E vale só uma perguntar para o última doutor lembrança. Google, né? É o médico. O Exato. doutor Google é uma faca de dois gumes, né? Exatamente. Pode ajudar para muita coisa, mas na grande maioria das vezes ele mais apavora a pessoa, Exatamente. porque é impossível a pessoa se tornar um especialista em poucos dias, em poucas semanas. O que a gente levou uma vida inteira para estudar e para entender, por mais inteligente que a pessoa seja, lendo ali em pouco tempo, ela não vai se tornar um especialista e não vai entender da doença o tanto que a gente estuda a vida inteira. Então, a grande maioria das vezes, o doutor Google mais apavora a pessoa porque ela lê do que ali ajuda. resumos, algumas coisas, e às vezes ela entra em pânico, né? Assim, a experiência que eu tenho com o doutor Google é mais essa do que a ajuda Acho que de da todas. realidade, né? Então tem E que ter só muito lembrando cuidado. também que as próteses elas não causam câncer de mama e tem um Exato. linfoma raríssimo relacionado às próteses, mas foi a uma prótese específica, uma marca francesa que já saiu do mercado, então tirando esse mito. Marília, queria te agradecer muito, foi super importante a sua apresentação, as suas informações, orientações. Eu vou chamar agora a doutora Renata para apresentar para a gente um pouquinho da coloproctologia, que muita gente nem sabe do que se trata, como que é, o que é, tem muito tabu. Então, Renata, fala para a gente o que é a coloproctologia, se pacientes jovens devem ir ao coloproctologista e por quais motivos. E apresenta para a gente, fala como que é a rotina, porque a maioria das pessoas desconhece essa especialidade, que é tão importante, e às vezes tem muita gente sofrendo e não sabe a quem recorrer. E às vezes é o coloproctologista. E no final a gente discute mais questões que já surgiram aqui também. Ok, boa tarde a todas, é um prazer estar aqui fazendo parte desse grupo, né? Principalmente nesse mês importante, que é o mês da mulher. E no caso da coloproctologia, por incrível que pareça, é o mês mais importante ainda. A gente tem uma campanha internacional de conscientização e de prevenção, e é o mês que a gente considera o março marinho. Então, a gente está aqui por dois motivos. Primeiramente, para apresentar a coloprocto. A coloproctologia é uma especialidade, que é uma especialidade clínica e uma especialidade cirúrgica também, muito mais cirúrgica, né? É uma especialidade nova de formação quando você compara com a ginecologia, quando você compara com a cirurgia geral. É uma formação primeiro em cirurgia geral, para depois a gente especializar nessa área que estuda, né, todas as doenças, todas as patologias do intestino grosso, do reto e do ânus. Tá? Então, são patologias que a gente procura através de exames clínicos e através de exames diagnósticos. Nós também realizamos a colonoscopia. Então, é uma especialidade que envolve, né, todas as faixas etárias, né? Muito pouco a parte pediátrica, mas adolescentes, né, mulheres jovens, mulheres mais idosas, todos passam por um coloproctologista. Em algum motivo, às vezes por desconhecer, né, a especialidade, aparecem às vezes em outra especialidade antes de ir na coloproctologia, né? Considerando aí as mulheres, a gente sabe que mais ou menos em um trabalho que foi divulgado, 66% das mulheres apresentam algum sintoma do trato gastrointestinal. Isso é uma incidência grande de sintomas em qual a coloproctologia pode ajudar, tá? Para mim, a queixa mais frequente que aparece, meu consultório, eu brinco, Márcia, que ele é um pouco ginecológico, né? Porque você ir num procto já é um tabu imenso. A mulher ir num proctologista homem, nem pensar.
Então, eu recebo muitas mulheres, a maioria delas com queixas, né, mais tradicionais, sangramento, hemorroidas e uma questão clínica, a constipação, a dificuldade mesmo de ir ao banheiro, né? Quando procurar? Quando você tiver um sinal de alerta ou quando você quiser esclarecer alguma dúvida referente a essas situações, entendeu? Ou vai a um proctologista. Esse é o primeiro tabu, né? As pessoas consideram que o sangramento ele sempre vai ser hemorroidário. Claro que não. Tem outras situações que podem causar esse sangramento. Isso é um mito, né? O sangramento quase sempre não é hemorroidário. Ele pode ser hemorroidário, ele pode ser por uma fissura, por uma doença inflamatória, por um pólipo, por um tumor também. Então, se você teve um sangramento na região anal, alguma coisa que você percebeu, antes de ir na farmácia comprar um remédio, vamos avaliar. Pode ser uma hemorroida que dá para tratar e pode ser uma maneira da gente, vamos dizer assim, ter um diagnóstico precoce, às vezes, de um câncer de reto, né? É um sinal de alerta? É um sinal de alerta, tá? Agora, outro mito que a gente fala é em relação à alimentação. Os pacientes queixam muito da constipação intestinal e é um fator interessante que a mulher, por si só, ela já tem um intestino um pouco mais preso. Se a gente for pensar, mais ou menos, a mulher ela tem uma variação hormonal muito grande. Então, a Márcia sabe disso, essa questão aí dessa variação estrógeno-progesterona também influencia no ponto de vista intestinal, né? No humor daquela pessoa, né? No termo que é muito verdadeiro, a mulher é enfesada, né? Com a dificuldade de ir ao banheiro. Isso tudo é um acompanhamento mesmo, de saber o que ela está alimentando. Basicamente, a gente precisa que a mulher tenha uma boa alimentação rica em fibra, que ela tenha uma boa ingesta de água, 2 a 3 litros de água, que ela respeite o desejo de ir ao banheiro. Esse adiamento faz parte, a gente tem uma questão social. Ninguém de não quer banheiro, a gente prefere o banheiro da nossa casa, isso é claramente muito diferente dos homens que vão em qualquer banheiro, que comem e vão ao banheiro, né? Um reflexo gastrocólico exacerbado. Então, a mulher ela tem que saber a respeitar esse desejo, sabe? Quer ir ao banheiro? Vamos ao banheiro. Vamos comer bastante fibra. Vamos beber bastante. E atividade física aeróbica, tá? É movimentar para movimentar. Fazer uma corrida, uma caminhada rápida, você subir uma escada, isso faz parte do processo. Tudo isso também está envolvido numa questão de prevenção do câncer. Quando a gente realiza uma colonoscopia, que é aquele exame endoscópico que a gente faz para enxergar lá dentro do intestino grosso, a gente está fazendo uma prevenção secundária relacionada aí a alguns fatores genéticos, a uma história familiar, ou até mesmo porque chegou na idade de realizar a colonoscopia. Mas a prevenção primária é o estilo de vida de cada mulher. É a mulher ter a capacidade de não fumar, é a mulher ter a capacidade de comer adequadamente, grande quantidade de fibra, beber não, né? Deixar de beber, né? Em grande quantidade, beber socialmente, né? Ingerir pouca carne vermelha e fazer uma atividade física. Aí chega um momento que ela vai fazer uma prevenção contra um câncer de intestino? Sim, ela tem que fazer. O câncer de intestino hoje, ele está aumentando consideravelmente em pacientes jovens, né? A Marília já colocou isso muito bem colocado. A coloproctologia hoje, ela vê um boom da geração Coca-Cola que chega aqui, da geração fast food, que chega aqui com tumores. Mas são pessoas muito novas, né? Quando a gente fala de câncer de intestino, a gente está pensando num vovozinho de 65, 70 anos, e hoje essa realidade aqui no Brasil está mudando, está modificando. A gente tem pacientes muito jovens
com o tumor de intestino. Então, a prevenção primária é você cuidar de você. E a prevenção secundária é você fazer a colonoscopia. Se você é um paciente de baixo risco, ou seja, você não tem história na família de câncer de intestino, de câncer de tireoide, de câncer de mama, então o que você vai fazer? Você vai realizar o exame aos 45 anos. Não é um exame anual, é um exame que depende desse primeiro resultado para você poder repetir em determinados protocolos. Se tiver normal, você vai repetir de 5 a 10 anos. Se tiver com pólipos, você pode repetir em 3 anos. Mas é um exame que exige, né, vamos dizer assim, um bom conhecimento daquele tecido, e a procura, pode ficar tranquilo, a procura não é por tumor. A procura é por um pólipo, que é uma lesão benigna que pode se transformar em tumor. Ah, eu não tenho coragem de fazer colonoscopia. Então, vamos tentar outro método de rastreamento que a gente tem e que é bom também, mas que é para uma população maior, que chama pesquisa de sangue oculto nas fezes. Você vai colher as fezes, se tiver positivo, você realiza a sua colonoscopia. E se tiver negativo, aí você tem que realmente obedecer o critério e repetir o ano que vem. Aí você vai fazer o exame anualmente. Então, são maneiras de você prevenir o câncer de intestino, que é, vamos dizer assim, uma doença que está relacionada não somente à alimentação, mas está relacionada ao intestino preso, à história familiar, ao tabagismo. E eu coloco muito bem que é prevenção mesmo, porque na realidade a gente retirando o pólipo, a gente não deixa de desenvolver o tumor que cresce a partir do pólipo. Então, a gente tem um exame de rastreamento e de prevenção que está aí para todo mundo fazer. E hoje a gente tem essa questão aí do março marinho e que a gente está vestindo a camisa para divulgar a especialidade, divulgar a situação e divulgar, vamos dizer assim, os sintomas, os sinais de alerta que podem levar. Né? A coloprocta, ela tem vários estigmas em relação à questão da mulher, do que é certo, o que é errado. Eu acho muito legal os mitos que chegam aqui no consultório. As pessoas veem não como pimenta, porque pimenta dá hemorroida, porque meu cunhado falou que a hemorroida apareceu porque ele comia muita pimenta. Claro que não. A hemorroida, ela é uma doença genética. Então, na realidade, ela pode aparecer porque geneticamente seu pai ou sua mãe tiveram hemorroidas. A gravidez piora a hemorroida, então muitas pessoas aparecem aqui com grau. A hemorroida não vira câncer, então podem ficar tranquilos. Quem tem hemorroida, todo mundo tem um tecido hemorroidário. Quando aquele tecido começa a dar problema, quando ele começa a sangrar, quando a pessoa tem dificuldade de ir ao banheiro, a hemorroida pode aparecer. Então, é comum a hemorroida sangrar, não significa que o sangramento seja hemorroidário, mas significa que ele tem que ser avaliado. E a pimenta, como um vasodilatador, se você tiver alguma alteração, né, naquele momento, na sua hemorroida, por um trauma local que ocorre com diarreia ou às vezes com o intestino preso, às vezes você pode ter um incômodo a mais por esse efeito vasodilatador da pimenta. Mas a pimenta não causa hemorroida, é outro mito muito interessante que aparece aqui. Um que é muito legal, eu tomo Activia todo dia, adoro esse mito. Activia tem um bacilo que chama Dan regularis. Não, eu não aprendi esse bacilo lá na faculdade de medicina. Agora, Dan é o início de Danone, a fábrica que produz o Activia. Então, na realidade, o que a gente precisa é consumir fibra. Quando as pessoas falam que consomem Activia, eu falo para elas, mas pega o Activia de ameixa e o de aveia. Esses dois funcionam, porque eles têm quantidade de fibra.
Mas o Activia realmente não faz o seu intestino funcionar. Se tiver uma quantidade adequada de fibra, você associar uma água e você ir ao banheiro de maneira tranquila. Prevenção primária contra câncer de intestino. Outro mito muito interessante é que eu não vou ao banheiro todos os dias. Mas você não tem que ir ao banheiro todos os dias. Nós não somos iguais. Cada pessoa tem seu ritmo, cada pessoa alimenta de uma maneira, cada pessoa tem o seu hábito intestinal. A maneira que você tem que ir ao banheiro é que é muito importante. Você tem que sentir vontade de ir ao banheiro, você tem que respeitar essa vontade e ir ao banheiro, evacuar fezes macias, sem fazer muito esforço evacuatório e sair satisfeito do banheiro. Se isso ocorre a cada 3 dias, você tem o seu hábito intestinal a cada 3 dias. A evacuação diária hoje, ela se tornou uma lenda urbana. E na realidade não há essa obrigatoriedade de você ter todo dia. Porque às vezes tem pacientes que chegam ao consultório falando, eu vou ao banheiro todo dia, mas todos os dias as fezes são bolinhas e ressecadas. Essa paciente tem constipação intestinal e o hábito intestinal dela não é adequado. O hábito intestinal dela pode provocar sangramento, pode provocar fissura, que é um corte no ânus. O hábito intestinal dela não é um bom hábito para ela prevenir o câncer. Então, dentro da coloproctologia, a gente tem muita coisa interligada com estilo de vida, com alimentação, com uma cabeça adequada, né? Com a questão da prevenção do câncer. Mas tudo isso, eu falo o seguinte, que é muito fácil, uma frase bem interessante, que saber o que é certo é fácil. Né? Quando você chega para o paciente e fala que ele tem que consumir água, que ele tem que fazer a colonoscopia, que ele tem que consumir fibra, mas na realidade cobrar a prática que é muitas vezes um desafio para nós. Então, quantas vezes os pacientes vêm aqui, começam a fazer a dieta, melhoram o hábito intestinal, mas logo depois retornam porque saiu aquela questão, não estão alimentando mais adequadamente, a hemorroida apareceu novamente, o sangramento veio e o medo por ter um tumor também. Tá? Exatamente, né, Renata? Mudança de estilo de vida e a persistência, né? É o mais importante também. A persistência é você ter no seu dia a dia, né? Não, a Márcia comentou. A Márcia comentou também a respeito do HPV, lembrando que na coloprocto a gente também trabalha, a gente também tem esse diagnóstico na região do ânus, a gente também orienta os pacientes quanto à vacinação, né, principalmente os homossexuais. Por quê? Porque o HPV também é um grande responsável pelo câncer do canal anal. Então, é uma vigilância que também faz parte, né, da nossa especialidade, faz parte a orientação da vacinação e dos exames frequentes dessas infecções sexualmente transmissíveis. Enfim, a coloproctologia é uma área enorme, né, para poder tratar várias patologias. Tem as doenças inflamatórias, né, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, é realmente muito vasto, tem muita coisa. Eu vou aproveitar esses minutinhos finais para colocar as perguntas para a gente discutir. A Raquel perguntou, Márcia, no caso de mulheres que entraram na menopausa, um cisto no útero pode causar sangramento? Bom, o útero normalmente a gente não tem cisto, né? Costuma ter, às vezes é mioma e que conforme a localização pode estar relacionado a sangramento. O fato é que sangramento após a menopausa é um sinal de alerta, que a gente tem que pensar em doenças estruturais, como o mioma, que é benigno, e até alterações da parte que menstrua do útero, do endométrio, que pode estar tendo alguma alteração, algum crescimento, como um pólipo, mas pode estar tendo alterações pré-cancerosas, que é a hiperplasia, e até o sinal de um câncer de endométrio. O câncer de endométrio, ele ajuda a gente porque ele se manifesta através de sangramento. Então, sangrou, principalmente na pós-menopausa, significa avaliação médica sem demora para ver o que é. Pode ser um pólipo benigno, pode ser
um mioma, pode ser qualquer uma outra lesão, mas tem potencial de gravidade. Então, procure seu médico. Exatamente. Uma outra pergunta é: paciente oncológica que fez uso de tamoxifeno, usa tamoxifeno e usa um DIU de prata, ela pode desenvolver um câncer de útero? Pode, né? O tamoxifeno tem um estímulo, né? Ele tem um efeito inibitório na mama, mas ele pode. A gente faz uma vigilância, né, da parte uterina. Então, por quê? Porque ele pode estimular e esse estímulo pode desencadear alterações, ela pode evoluir para uma lesão que pode ser polipoide, que pode ser uma lesão pré-neoplásica, até um câncer de endométrio, se não for avaliado. Então, a gente faz essa vigilância e esse controle a longo prazo. Mas não é a maioria das mulheres que vai ter isso. Agora, estou usando tamoxifeno, preciso de vigilância, né, regular. E algum sangramento anormal, principalmente, tem que ser investigado, né? Tem que ser investigado. O sangramento a gente não pode largar para lá, seja na ginecologia, seja na proctologia, precisa ser avaliado. Pode ser uma bobagem? Pode. Quem tem que avaliar? O médico, depois do exame da avaliação adequada. Exato. O tamoxifeno também, ele tem uma tendência a prender o intestino, viu, turma? É uma queixa frequente das pacientes que chegam aqui em uso de tamoxifeno e constipação. Uma outra pergunta muito boa é da Larissa: mulheres adultas podem ou devem tomar a vacina do HPV? Adianta? Tem estudo comprovando o benefício até os 45 anos, Larissa. Por exemplo, se você já teve o contato com o vírus, ele não vai ser eliminado do seu organismo com a vacina. Só que ela vai prevenir de acontecer um câncer de colo de útero. Então, isso é muito bom. Pelo Ministério da Saúde, eles agora estão liberando para as mulheres até 46 anos de idade imunossuprimidas. Então, que tem alguma doença que compromete a imunidade. Para as outras mulheres saudáveis, tem, mas particular. E aí você vai a um laboratório de vacinação e paga a sua vacina. Faz todo sentido vacinar. Sim, senhora. Agora, só lembrando, né, Flávia? Pode falar, Bárbara. Só rapidinho. Só lembrando que, assim, o fato de ter vacinado, principalmente fora desse período, a Febrasgo considera que a mulher pode vacinar até os 26 anos, que seria adequado, mas que isso não quer dizer que você deixe de fazer o rastreamento ou de fazer a sua avaliação. Né? Então, porque assim, eu vacinei, não preciso de mais médico, não preciso de fazer mais nada. Não, preciso de manter o rastreamento, preciso de manter a avaliação, principalmente se eu estiver fora desse grupo, que é a proteção, né, adequada, né, que é o protocolar. Porque fora desse, você pode reduzir sua proteção, que é em torno de 90%, ela cai pela metade. Então, não posso deixar de fazer o rastreamento correto. Exatamente, boa lembrança. Marília, a Laís falou o seguinte: minha mãe teve câncer de mama e agora a Laís está entrando na menopausa. Ela pode fazer a reposição hormonal ou está contraindicado pela história familiar? Na realidade, a reposição hormonal tem pouquíssimas contraindicações, né? Mas essa aí da Laís não chega a ser uma contraindicação, mas é um caso a se pensar. Na grande maioria dos casos, a gente estuda, né? Individualiza o caso, né? Na situação aí da Laís, a gente iria avaliar bem o caso da mãe dela, a idade que a mãe dela teve, o tipo de tumor que a mãe dela teve. A gente sabe que o câncer de mama é uma doença heterogênea, né? Sob esse nome câncer de mama, existem várias doenças, são vários tipos de câncer de mama. Então, em pensando em um câncer de mama que poderia ser familiar, né? Que é o grande risco, assim, quando tem a mãe que já teve o câncer de mama, a gente tem que estudar que tipo de câncer que foi o da mãe dela. Se seria um tipo de câncer mais agressivo, se é um tipo de câncer de mama menos agressivo, para estudar o caso da Laís, para ver qual seria o risco que ela estaria correndo
de usar a reposição hormonal. E ver também a sintomatologia dela, né? Porque tem pessoas que têm uma sintomatologia da menopausa que é incompatível com a felicidade, né? A vida vira um tormento, né? Então, nessas pessoas, quando não tem nenhuma outra possibilidade além da reposição hormonal, a gente tem que ser mais condescendente. Quando são poucos sintomas, a gente tenta abordar por vias, né, às vezes uma acupuntura, atividade física, ou usar só o endovaginal, que a absorção sistêmica é muito pequena, né? Mas se foi um câncer de mama muito agressivo, a gente vai mais para a não usar. Só complementando uma coisa... falar, existe uma questão cardiovascular que se esquece nessa questão da menopausa. Então, a terapia hormonal, a gente avalia não é só o risco de câncer, qual que é o padrão cardiovascular daquela mulher. Porque, Exatamente. às vezes, ela tem contraindicações cardiovasculares e não vai poder usar. Então, assim, é individualizar muito bem. A terapia hormonal precisa ser individualizada, né? De risco, benefício e sintoma. Aliás, isso é até mais importante, né? Isso. A gente está chegando ao final agora, estamos com um tempo curtinho. Vou fazer 2 últimas perguntas aqui para Renata e a gente finaliza. Mas, Renata, Laura pergunta, quais os sinais de tumor no sistema digestivo, além do sangramento? E a Natália perguntou se todo pólipo pode virar um câncer. Então, vamos lá. Primeiro, claro que o sangramento é um dos sinais, mas a gente tem muitos outros sinais que são relacionados. Alteração do hábito intestinal. O que significa isso? Você tem um intestino que funciona bem, regular, de maneira tranquila, e de repente muda totalmente. De diarreia, que nunca você teve, ou você tem um quadro de intestino muito preso, com mudança, inclusive, do aspecto das fezes, tá? Seria um sinal. Outro sinal seria uma anemia. Toda pessoa que tem anemia, a gente tem que investigar a causa dessa anemia. Será que é uma perda, né? Uma perda, no caso da mulher, a perda pelo fluxo menstrual? Será que ela perda pelo sangramento? A gente tem anemia por hemorroidas? Tem, mas é outro sinal. Dor abdominal, tá? Fadiga, cansaço, né? Então são, vamos dizer assim, é o que a gente chama de sinais de alerta. São pessoas que, de repente, têm algum sintoma, lembra do que a gente falou, que foge do padrão e que aí sim, tá indicativo você procurar uma avaliação coloproctológica para poder, dentro daqueles sinais de alerta, dentro do exame proctológico, se há ou não a indicação, né, de você desenvolver o tumor, de você estar com o tumor. Mas, basicamente, dor abdominal, anemia, sangramento, fadiga e alteração do hábito intestinal, tá? Agora, em relação aos pólipos, todo pólipo vira tumor? Claro que não. O que a gente sabe é que existem pólipos, eu estou falando aqui dos pólipos, não de doenças que têm vários pólipos dentro do intestino. Mas os pólipos, eles começam a se desenvolver a partir dos 40 anos. Algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos. Parece que tem uma questão genética, se seu pai e sua mãe realizaram uma colonoscopia, você tem chance de desenvolver pólipos também. Os pólipos são lesões benignas, tá? Se você pega, examina no microscópio, ele tem todas as características de uma lesão benigna. Só que o que a gente sabe é que 95% dos tumores vão precisar de um pólipo para ele poder se desenvolver. Ou seja, ele precisa do pólipo para aparecer, desenvolver e aí virar uma lesão maligna. Só que hoje, durante o exame de colonoscopia, a gente realiza o exame, visualiza o pólipo, que são lesões bem pequenas, mas são lesões grandes também. A gente pode achar pólipos de menores que 0,5 centímetro, mas para o colonoscopista e para o coloproctologista, aquele pólipo que é maior que 1 centímetro, ele também tem que ter uma vigilância maior.
Aquele pólipo, durante o exame de colonoscopia, eu não consigo avaliar se aquele pólipo é benigno ou maligno. Então, todos os pólipos encontrados são retirados, avaliados pela biópsia, e a partir do que a biópsia entrega para o coloproctologista, a gente define, olha, esse pólipo é muito benigno, ele chama hiperplásico, você vai repetir seu exame só daqui a 5 anos. Esse pólipo aqui é um pólipo adenomatoso, ele é benigno, então você vai repetir daqui a 3 anos. Ah, não, esse pólipo aqui é um pólipo serrilhado, ele é maior que 1 centímetro e ele teve uma displasia de alto grau. Vamos repetir esse exame em 6 meses? Então, depende muito do que você encontra no exame para você definir quando repetir. O que mais chama a atenção dos pacientes é a palavrinha displasia. A partir do momento que tem essa palavra, nós vamos no Dr. Google. E a displasia do útero é diferente da displasia do ovário, que é diferente da displasia da mama. O que eu procuro mostrar para eles é que displasia é desarranjo. As células estão bagunçadas e que mesmo estando escrito displasia de baixo grau, é uma lesão benigna. Mas a partir do momento que a pessoa tem o diagnóstico de um pólipo, ele vai continuar, vamos dizer assim, o protocolo de segmento, né, daquela questão do pólipo, ele vai avisar os irmãos que ele fez uma colonoscopia e que teve pólipo, e ele vai procurar saber se o pai e a mãe fizeram uma colonoscopia e se tem pólipo. Se olhar assim, todos vão ser tumores? Não, não são. Tem muitos pólipos que você olha e você fala, eu acho que aqui, ó, tá ficando um pouquinho parecido com câncer, mas não tem nem como a gente avaliar isso. Nós vamos, no futuro bem próximo, começar a definir isso, pelo tipo de aparelho que a gente apresenta, né? Os aparelhos estão modificando, a gente consegue fazer exames com uma qualidade muito grande, com um nível de foco muito grande, com alteração da mucosa, mudando a faixa que a gente fala, uma faixa de vascularização, de ondas de luz. Vai ter um momento que a gente vai chegar e falar assim, não, esse pólipo aqui eu vou deixar ele aqui porque ele é benigno. Não, esse pólipo aqui ele pode virar, então eu vou retirar. Mas não, nem todo pólipo vai virar tumor. Gente, queria agradecer muito, foi excelente a participação. A nossa live foi muito boa, produtiva. Eu espero que vocês todos tenham gostado. Muito obrigada pela participação, pelas perguntas. Acho que assunto a gente tem ainda para muitas lives pela frente. Lembrando que a live vai ficar gravada no YouTube da Oncoclínicas. Então, se vocês quiserem assistir novamente, é só procurar lá na Oncoclínicas no YouTube e procurar a nossa live Entre Mulheres. E temos um projeto de saúde e prevenção na Oncobio, e esse projeto é muito interessante porque, como a gente falou muito aqui, é um atendimento individualizado, personalizado, com essas médicas maravilhosas, doutora Marília, doutora Renata e doutora Márcia, e ainda temos um cardiologista, que é o doutor Ivan, e as mulheres chegam, fazem avaliação de acordo com a necessidade individual de cada uma. Então, não é um pacotão, não é um check-up, não é nada disso, é uma avaliação especializada e individualizada. E chega numa manhã, se der, resolve tudo que tem para resolver dali do ano e está liberada. Então, vocês estão convidadas a conhecer, a participar. Fiquem atentas, procurem no site do grupo da Oncoclínicas, a Oncobio e o nosso projeto. Muito obrigada e nós vamos encerrar por enquanto, porque outras lives virão. Até mais, pessoal. Podemos sair, né, Flávia? Sim, certinho, né? Passamos um pouquinho do tempo, mas foi ótimo, né? Também acho que foi bom. Ótimo. Muito Tem bom. que continuar Parabéns, fazendo Flávia, isso. foi ótimo. A gente pode combinar, assim, com uma vez por mês, talvez, para ir divulgando, né? Sim, isso é bom, Também isso aí acho. faz parte.
Entusiasmo, vai quebrando os ótimo. tabus e aí as pessoas vão. Ótimo, excelente. Muito obrigada, meninas. Agora deixa eu ir Tchau, pro plantão. tchau, gente. Abraço, professor. Tá bom. Até Bom mais. plantão. Obrigada, Tchau, tchau. Rafa. Obrigada, equipe do Tchau, marketing. até sexta. Obrigada, tchau, tchau, gente. Até sexta.